Vamos lá, então? A gente está lendo o capítulo 1, o poder do foco. Eu estou dividindo em partes, porque ele é bem longo, né? Ele vai da página 20 até 50, mais ou menos. É isso aí. E lembra que eu li no parágrafo, não, na primeira parte do capítulo 1, que é para você se certificar que você está acordada agora para ouvir o que eu vou falar? Então, o autor pediu, esteja atento nos próximos parágrafos. Vamos lá, então. Os resultados de maus hábitos aparecem, em geral, muito mais tarde na vida. Então, vamos lá. Mais pessoas do que nunca vivem pelo prazer imediato. Compram coisas acima dos recursos que têm, parcelam a despesa o quanto podem, carros, móveis, eletrodomésticos, planos de férias, brinquedinhos mais recentes e modernos. Isso é para citar apenas algumas poucas coisas. Pessoas com o hábito de assim proceder têm a sensação de estar brincando de cabra cega o tempo todo. Há sempre um outro pagamento a ser feito no mês seguinte. Por isso mesmo são obrigadas a trabalhar sempre mais horas e arranjar um bico para dar conta do recado, o que gera muito estresse. Quando a situação é levada a extremos e as despesas excedem muito a sua renda, e sempre a sua renda, haverá para você um resultado final, que é chamado falência financeira. Quando forma um mau hábito crônico, a vida no fim faz com que você sofra as consequências, e talvez você não goste delas. O que você precisa compreender bem é o seguinte: a vida no fim lhe traz as consequências. Não venha ao acaso se você gosta ou não das consequências. O fato é que se continuar a fazer as coisas de certa maneira, você sempre terá um resultado totalmente previsível. Hábitos negativos geram consequências negativas. Bons hábitos geram resultados positivos. A vida é simplesmente desse jeito. Vejamos mais alguns exemplos. Se você quer viver muito, você precisa ter hábitos sadios. Neste particular, a boa alimentação, exercícios físicos, estudo a respeito de longevidade são extremamente importantes. A realidade, a maioria da população, principalmente no mundo ocidental, ele coloca nem está, obesa, fisicamente indolente e mal alimentada. De que modo explicar isso? Mais uma vez, temos aqui uma atitude do tipo viver o momento com pouco ou nenhum pensamento sobre as consequências. Quando o assunto é saúde, elas formam uma longa lista. Vejamos duas delas. Trabalhar 15 horas por dia durante 7 dias na semana fará com que o indivíduo no fim apague. Quando você se alimenta de comida de lanchonete ou come qualquer coisa como um hábito diário, numa vida às carreiras, quer dizer, corrida, a combinação de estresse, nível alto de colesterol, enfim, e tantas outras coisas, cria um risco muito alto de um ataque cardíaco ou um derrame. Embora essas consequências ameacem a vida das pessoas, numerosas pessoas ignoram o que é óbvio e seguem alegremente em frente, desprezando o fato de que uma grande crise pode estar esperando ela na próxima esquina. Veja agora essa questão de relacionamentos. O casamento enfrenta problemas e em quase 50% dos casos acaba em divórcio. Se você tem o hábito de matar de fome os relacionamentos mais importantes, os de tempo, energia e amor, como é que você pode esperar nesse relacionamento um final feliz? Quando a questão é dinheiro, os maus hábitos levam você a um ciclo infindável de trabalho na velhice, quando você preferia, naquele momento, estar gozando mais a sua vida. Bom, mas veja aqui algumas boas notícias. Você pode transformar consequências negativas em benefícios, simplesmente mudando agora os seus hábitos. Desenvolvimento de bons hábitos exige tempo. De quanto tempo precisamos para mudar um hábito? As respostas mais comuns são mais ou menos 21 dias, 3 a 4 semanas. Essas respostas são provavelmente corretas se o assunto é fazer pequenos ajustes no comportamento. Eis aqui um exemplo pessoal. Eu me lembro que vivia perdendo as minhas chaves. Ao fim do dia, deixava o carro na garagem, entrava em casa e jogava a chave em qualquer lugar. Mais tarde, eu tinha que sair procurando e, claro, muitas vezes não encontrava chaves. Enquanto eu corria nessa caça ao tesouro das chaves,
O meu nível de estresse subia visivelmente. Quando eu as encontrava, finalmente corria para a reunião, e geralmente com atraso de 25 minutos. Uma atitude que nunca seria descrita como positiva. A solução desse problema repetitivo era muito simples. Certo dia prendi um pedaço de madeira na parede que dava direto na porta da garagem. A madeira tinha 2 ganchos e uma etiqueta que dizia Chaves. Na volta para casa na noite seguinte, passei pelo meu novo ponto de pendurar as chaves, joguei-as em algum lugar oculto na sala. Por que fiz isso? Porque era isso que eu havia feito sempre na vida. Precisei de quase 30 dias seguidos, usando esforço mental para pendurá-las na parede, antes do meu cérebro absorver a mensagem. Acho que agora estamos fazendo alguma coisa diferente. E finalmente um novo hábito se formou. Nunca mais eu perdi as chaves, mas precisei dar um duro danado para me reeducar. O fascinante nisso tudo é que depois de 21, 30 dias com esse novo hábito, tornou-se mais difícil não segui-lo do que segui-lo. Antes de poder mudar um hábito, você precisa em primeiro lugar descobrir por quanto tempo segue. Se você andou fazendo repetidamente alguma coisa por 30 anos, talvez não consiga se livrar dela em algumas semanas. Reconheça o fato de que um hábito profundamente implementado tem longas raízes. É a mesma coisa que tentar cortar uma fibra de muitos fios, que com o tempo se transformou em uma grossa corda. Ela é difícil de cortar. Velhos fumantes sabem como é difícil romper o hábito da nicotina. Muitos jamais conseguem, a despeito da prova esmagadora de que fumar pode reduzir em muito a expectativa da vida do indivíduo. Me veio também um exemplo aqui na hora, na minha mente, de uma árvore com raízes profundas. Quanto mais forte é aquela raiz, mais difícil ou mais dificuldade você tem de retirar a árvore, né? De maneira idêntica, pessoas com uma longa história de baixa autoestima não vão se transformar em apenas 21 dias em indivíduos altamente confiantes, prontos para enfrentar o mundo. Eles talvez precisem de 1 ano ou mais anos para desenvolver sistemas positivos de crenças. E essas transições importantes podem lhe afetar tanto na vida profissional como na vida pessoal. Olha aí, gente, o M3 não dura apenas 30, 60 ou 90 dias. Você precisa de muito mais tempo para transformar definitivamente a sua vida. E quantos fatores, né, a gente passa inspecionando nesse período que a gente fica junto? Quantas coisas precisam ser alteradas? Outro fator a levar em conta na mudança de hábitos é o potencial de recair em velhos costumes vez ou outra, o que pode acontecer quando sobem os níveis de estresse ou surge uma crise inesperada. O novo hábito talvez não seja forte o suficiente para resistir a essa circunstância. E serão necessários mais tempo, mais investimento de energia e esforço. Para garantir a regularidade, astronautas utilizam uma lista de verificação, onde eles anotam os procedimentos com vistas a garantir os mesmos resultados em todas as ocasiões. Você pode criar um sistema à prova de falhas, semelhante a esse. Isso exige apenas prática, e como você vai ver logo, vale a pena o esforço. Imagine só se você mudasse 4 hábitos todos os anos. Dentro de 5 anos, você teria 20 novos hábitos positivos na sua vida. Agora, uma pergunta importante. 20 novos hábitos fazem diferença em seus resultados? Claro que sim. 20 bons hábitos podem lhe trazer dinheiro, que quer ou vai necessitar, relacionamentos muito mais carinhosos, maravilhosos, um corpo sadio, energizado, além de todos os tipos de novas oportunidades para a sua vida. E o que aconteceria se você desenvolvesse 4 novos hábitos todos os anos? Pare e pense nessa possibilidade. Até 90% do nosso comportamento baseia-se em hábitos. Conforme mencionado antes, muitas das nossas atividades diárias são simplesmente rotina. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você faz as mesmas coisas, da mesma maneira. Elas incluem a maneira como você se veste, como prepara o seu dia, como toma o seu café, lê o jornal, escova os dentes, como toma o carro para o trabalho, trabalha em projetos, comparece a reuniões, atende ao telefone e assim sucessivamente, assim por diante. Se você vem repetindo essas atividades durante muitos anos, você tem um conjunto de hábitos profundamente enraizados. Eles abrangem as áreas da sua vida, inclui trabalho, família, renda, saúde, relacionamento e muito mais. A soma desses hábitos determina como você desenvolve sua vida, ou em palavras simples, este é o seu comportamento normal.
Como criaturas de hábitos, somos muito previsíveis e de muitas maneiras, isso é bom, porque outras pessoas podem nos considerar mais confiáveis, coerentes, indivíduos de quem podem depender. É interessante notar que pessoas imprevisíveis também têm um hábito, o hábito da incoerência. Não obstante, com o excesso de rotinas, instala-se o comodismo e a vida se torna então monótona. Contentamo-nos com menos do que aquilo que somos capazes de realmente obter. Na verdade, muitas das atividades que constituem o nosso comportamento diário normal são realizadas quase que inconscientemente, sem que nós precisemos pensar nelas. O importante aqui é o seguinte: seu comportamento diário normal tem muito a ver com os resultados que obtém na vida? Se não está satisfeito com eles, alguma coisa tem que mudar. Agora! Qualidade não é ato, é hábito. Um novo hábito bem desenvolvido se torna um comportamento normal. Essa é uma grande notícia para você. Superpondo um novo comportamento sobre o atual, você pode criar uma maneira inteiramente nova de fazer coisas. O novo comportamento normal torna-se o novo padrão de desempenho e produtividade. Em outras palavras, você simplesmente começa a substituir então os velhos e maus hábitos por outros que vão te levar ao sucesso. Por exemplo, se você chega atrasado nas reuniões, seus níveis de estresse provavelmente são altos e você se sente despreparado. Para melhorar tal situação, assuma o compromisso de chegar mais cedo a qualquer reunião. Nas próximas 4 semanas, estabeleça um prazo. Se você se disciplinar para completar esse processo, você vai notar 2 coisas importantes. A primeira e a segunda semana são as mais difíceis. Na verdade, você talvez precise ter consigo algumas conversas estimulantes para te manter na pista. Quanto mais chegar a tempo, mais fácil vai se tornando isso. E um dia a pontualidade se transformará em seu comportamento normal. É como se você estivesse sendo reprogramado. E você vai descobrir que os benefícios do novo programa superam de longe os resultados do antigo. Ao melhorar sistematicamente um comportamento de cada vez, você pode melhorar de modo espetacular seu estilo de vida habitual. E ele inclui sua saúde, sua renda, seus relacionamentos e seu tempo de folga para se divertir. Tem um amigo, lá pelos 50 anos de idade, que num período de 2 anos mudou 24 hábitos referentes à alimentação. Antes de decidir mudar, ele se sentia cansado, estava obeso, seu nível de energia era baixo, lhe faltava motivação para o trabalho, seus maus hábitos incluíam um grande número de sobremesas, comida de lanchonete, garrafa de vinho todos os dias. Foi quando ele resolveu mudar. O processo demorou, exigiu um bocado de autodisciplina. Com a ajuda de um excelente nutricionista e um preparador físico, conseguiu então dar a meia volta por cima. Dar uma meia volta completa. Parou de beber, não teve problemas mais com as sobremesas, come porções muito menores de alimento, muito mais balanceados e que lhe fornecem muito mais energia. Sente um novo entusiasmo pela vida profissional e a sua confiança está nas alturas. Elas nunca atingiram tal patamar, tá? Se outras pessoas conseguem fazer mudanças importantes, por que você não consegue? Lembre-se, nada vai mudar até que você mude. Aceite a mudança como uma catálise positiva que lhe dará mais liberdade e paz de espírito. Se você continuar a fazer o que sempre fez, continuará a obter aquilo que você sempre obteve. 13 minutos, vamos parar aqui. Vou continuar então no próximo aqui, para a gente terminar o capítulo 1.